Então, aqui nós vamos iniciar o nosso encontro, vamos falar aqui sobre a submissão, conforme a vontade do Senhor, conforme aquilo que Deus deixou para nós. E hoje nós temos uma convidada mais que especial. Eu chamo ela de pastora porque ela é pastora, gente. Lá na igreja dela não chama mulheres de pastora, mas ela é uma pastora porque ela cuida de um rebanho, né? Nós cuidamos de rebanho, ainda que não temos o título de pastoras. Então, esse momento é muito especial. Você que não pegou ainda a sua caneta, seu caderninho, a sua água, pega lá, anota tudo que ela vai trazer para nós aqui, porque vai ser precioso. Participem aqui no chat, eu vou estar aqui olhando o chat enquanto o André estiver dando a aula, tá bom? E eu sei que a gente vai ter um momento muito especial. Nós já oramos, já entregamos esse momento ao Senhor, e eu não quero falar muito, porque eu quero dar oportunidade para a Andréia, para ela trazer tudo, tá bom, minha querida Andréia? Minha amiga maravilhosa, está sempre comigo, também apoiando meu ministério. Amém. Deixa o Senhor te usar nessa noite, fala tudo, Amém. conduza conforme você quiser aí, que as meninas gostam de participar, e vamos para cima, viu? Fica à vontade. Amém. Boa noite, queridas. Graça e paz. É um prazer, né? Um privilégio estar aqui conhecendo vocês, participando com a Fabi, quando ela me fez o convite. A gente estava indo para Conde, lá na Bahia, né? Aí eu falei, ai, deixa para a próxima, porque eu ministro, né? Mulher única também. E aí nós estávamos dando online para elas, e aí nós fomos para a formatura, lá em Conde, na Bahia. Foi uma bênção lá, foi muito bom. Então, como vocês sabem, meu nome é Andréia, eu sou casada há 27 anos com o Anderson, pastor Anderson. Ele é um dos pastores da Igreja Batista Geração. Sou casada há 27 anos já, né? Bastante tempo, né? Vamos fazer 30 anos juntos. Agora, no mês que vem, temos 2 filhos, a Andressa de 21, e o Andrei que vai fazer 16 já. Então, temos aí, já não tenho criança mais em casa, né? Eu vi que uma irmã colocou sobre a mulher única, é uma bênção, né? Quem tiver oportunidade de fazer, não sei se vocês já fizeram, esse é um dos temas que tem no Mulher Única. Tem o ministro Mulher Única, a mulher que prospera, vencedoras nunca desistem, ser mulher. Então, é uma infinidade de cursos que nós ministramos lá para mulheres, todos na Universidade da Família, tá? Então, a gente já tem aí um caminho, né? Já há algum tempo, trabalho com mulheres na ministração, já acompanho meu marido, né? Em muita coisa, né? De ministério, a gente fez teologia juntos há muitos anos atrás, e estamos aí no ministério com o que o Senhor tem colocado, né? E é tão gratificante falar com mulheres, né? Então, hoje eu queria falar um tema com vocês. Ela falou que eu sou professora também. Trabalhei muitos anos na educação, já estou há 27 anos na educação. Hoje já tem alguns anos que eu estou na gestão como coordenadora. E estamos aí, o livro, né, Mulher Única, é muito bom. Eu peguei muitas coisas de lá, de outras ministrações, fiz muitas anotações aqui, e espero que Deus fale ao seu coração nessa noite. Eu queria falar um pouquinho, e se você puder abrir aí, em Efésios 5, versículo 21 ao 24, que eu queria falar com vocês. Efésios 5, 21 até o 24. Se você não puder abrir aí, eu vou ler, não tem problema. Aí ele fala assim no 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Quando a gente pensa em submissão, para uma mulher hoje, do século XXI, ou do final do século XX, como muitas aqui,
pesa aos nossos ouvidos essa palavra, né? Porque o movimento feminista, ele deturpou essa palavra, né, dentro da sociedade e banalizou. Então, quando a gente pensa em questão de submissão, eu vou ler aqui uma definição que o dicionário traz, que ele fala que é o ato ou efeito de submeter-se. Então, indica o quê? Obediência irrestrita, sujeição, subordinação a uma autoridade. O termo também ele pode abranger dependência, humilhação, subversiência. Então, assim, se a gente pegar o que o mundo fala sobre isso, né, nós não vamos estar nessa submissão que é o plano de Deus para nós. E o que é a submissão segundo a Bíblia? Quando nós lemos aqui em Efésios 5, 21 até o 24. Essa submissão, se a gente for pegar lá no grego, tem uma palavra que é hipotasso, que ela significa se colocar sobre. É você alinhar-se àquela autoridade. Não é você se rebaixar, não é uma... inclui cooperação, inclui respeito, né? A submissão, na realidade, de acordo com o que a Bíblia fala, com os exemplos de Jesus, nós vemos que é um ato voluntário. A submissão, ela reconhece a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Então, ser submisso é você estar dentro da vontade de Deus. Porque a submissão, ela envolve humildade e fé, que é totalmente contrário ao orgulho. Então, eu queria até falar, contar uma experiência minha rápida para vocês. Eu sou fruto do segundo casamento da minha mãe e do meu pai. Então, meus pais já eram mais velhos, aí teve eu e a mais nova. E eu sempre via minha mãe fazer algumas coisas que eu falava, Deus me livre de eu ser assim com meu marido. Então, ela colocava comida no prato, aí ela tinha que tirar o prato depois, ela levava toalha para ele, ela tampava ele para ele dormir, vocês imaginam? Tampar. Eram situações que eu ia vivenciando, que eu falava assim, eu não quero ser submissa desse jeito. E eu fui crescendo, né? Vendo essa situação. Um dia, eu já casada, eu morava embaixo da casa da minha mãe, e meu pai saiu da cama dele, desceu e falou para minha mãe tampar ele. E aquilo para mim foi a gota. Eu falei, pai, eu não acredito. Era muito mais fácil você se tampar, né? Pegar a coberta, se tampar, do que a mãe ir lá. Então eu fui crescendo, né? Vendo essas situações e na minha mente isso era ser submissa. E eu falava para mim, eu não quero ser submissa. Então, você imagina o que acontece quando nós vamos para um casamento fazendo coisas que é contra a vontade de Deus. E aí você imagina que a Fabi já deve ter trabalhado com vocês, os coléricos, né, os temperamentos, você imagina dois coléricos juntos. Eu colérica, ele colérica. Ele colérico. Juntando-se a isso, a uma imaturidade minha, eu tinha 23 anos, né? E eu comecei a viver durante algum tempo em desobediência à palavra do Senhor. E isso foi um caso muito sério, porque quando a gente não é submissa ao nosso esposo, a gente está em desobediência ao Senhor. E muitas vezes a gente acha que é. Eu, por muitos anos, eu achava que eu era submissa ao meu marido. E teve uma época que ele ficou desempregado, só eu estava trabalhando, e eu achava porque
eu não tinha que dar satisfação para ele do que eu gastava, porque eu só estava trabalhando. Então, eu comprava as coisas, né? Nunca deixei faltar nada por aquele período, e a gente vai percebendo que muitas vezes nós tomamos o papel do homem para nós. E isso é uma coisa muito perigosa. Porque quando a gente desempenha o papel do homem, ele deixa de fazer o papel dele dentro de casa. Isso é uma coisa muito séria, porque eu percebi que não era só a submissão com o marido. Eu tinha problema de submissão em muitas áreas da minha vida, que depois eu fui, sim, estudando, Deus foi tratando, né? Deus foi moldando meu temperamento, e uma coisa que eu sempre peço para o Senhor, sabedoria, e o Senhor foi moldando isso em mim, e eu percebi, eu tinha dificuldade com submissão com o patrão, com os meus pais, né? E aí a gente vai na escola, nos líderes da Igreja do Louvor, que eu cantei muitos anos, e a gente, eu não queria um louvor, mas aí eu, sabe? E aí a gente vai percebendo, conforme vai passando o tempo, que a gente tem atitudes de insubmissão e a gente está em desobediência, nós estamos em pecado. Quando nós não, porque aqui, ó, em Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros. Então, aqui nesse primeiro capítulo, ou nesse primeiro versículo que a gente leu, ele está falando de uma submissão no geral, né? Então, tanto homens como mulheres, muitas vezes, interpreta a submissão como algo, por exemplo, a parte de fazer os deveres de casa, né, as tarefas de casa é da mulher. E trazer a comida, né, o suprimento para casa é do homem. E muitas vezes nós nos baseamos em... nós perdemos identidade dentro do nosso casamento porque como se as nossas atitudes, tarefas, né, estipuladas por homens há muitos anos atrás, fosse definir, né, um papel dentro do lar, como se, por exemplo, a mulher não possa ser a provedora naquele momento, né, que ele está desempregado, ou que o homem não possa fazer nada dentro de casa, que isso daí é coisa de mulher, né? A submissão para nós, aí vamos lá quando a Bíblia fala da auxiliadora, né? Que Jesus falou, Deus lá quando cria a mulher, ele fala, eu vou te fazer uma auxiliadora. Então, a nossa submissão, ela está mais associada ao apoio, ao suporte desse homem, né? Porque o socorro, essa auxiliadora, é aquela que aconselha, é aquela que orienta o marido, né? Porque tem gente que confunde ser submissa com você não pode dar opinião nenhuma ao seu esposo, né? E não é isso. A submissão, ela se revela, ela vai se revelar, e eu fui percebendo como Deus foi tratando em meu coração através da sabedoria. Porque a sabedoria, quando a gente começa a estudar, né? E você, quando tem lá em Provérbios, né? Que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Então, a sabedoria, ela vai ser revelada quando nós decidimos, porque é uma decisão, nos submetermos ao nosso marido. E isso vai demonstrar o quê? Humildade. O contrário daquilo que eu sentia quando eu não queria me submeter, que era o orgulho, né? E a gente tem que perceber assim, ou você é uma pessoa que segue aquilo que está
que o Senhor deixou, o que está na palavra dele, ou você não segue. Quando a Bíblia fala lá, ó, que o marido é a autoridade, ele é o cabeça do lar. E por muitas vezes nós queremos tomar esse papel que é do homem, né, como cabeça do lar. E a Bíblia fala que nós somos a coluna, né? A coluna ela vem até aqui em cima. É ela que segura a cabeça. É ela que direciona, né? Se você tem algum problema na coluna, que é toda cervical, lombar, né, vai dar problema aqui na cabeça. Então, nós direcionamos. Então, as funções, né, que existem masculinas, femininas, né, eu acho assim, eu ouvi uma frase uma vez que ela dizia assim, quanto mais elevarmos o homem que está do nosso lado, mais fácil vai ser se submeter a ele. Então, se você tem um homem que você toma as rédeas e ele vai deixando, você vai tomando o papel dele, o que que acontece? Ele vai ser um homem fraco, um homem que não toma nenhuma atitude. E aí você vai querer se submeter a esse homem? Você não vai. Então, a gente acaba no meio, né, nessa questão de querer, se ele não faz, eu vou fazer, né? Porque às vezes você pede para fazer uma coisa, eu fazia. Hoje eu não faço mais. Aí fica lá, fica lá. Esses dias tava a torneira pingando e dentro do gabinete. Fabi, também. E ali eu falei várias vezes, ó, tem que chamar o Daniel, que é que arruma tudo aqui, sabe? E tem que chamar porque tá vazando, e nada. E eu falei, eu não vou mandar mensagem pro Daniel, porque é ele que vai mandar. E tá ali, e tá ali. Aí esses dias eu fui fazer um bolo, pedi para ele pegar a forma dentro de lá, né, lá do gabinete, e ele falou, nossa, tá cheio de água. Eu falei para você que tava, né, já há muito tempo. Aí eu tenho tirado, né? Porque assim, a gente tem que aprender. É difícil, mas é difícil você ver uma situação dessa e você não ficar. Eu cansei de falar, sabe? Você fala, fala. Então, a gente tem que aprender a deixar ele também tomar a atitude, né? E nós temos que ser, para isso, nós temos que ser obediente, né? Porque a necessidade primordial do homem é isso mesmo, nós somos executadoras, né? Mas eu tô aprendendo, viu? Tô aprendendo. A nossa necessidade é se sentir amada, né? Nós queremos ser amada, ser valorizada, e é por isso que Deus deixou o mandamento de amar, né? Que o marido tem que amar a esposa como ele amou a igreja. O sacrifício do marido é muito maior que o nosso, muito maior. Porque você tem que amar aquela pessoa e você tem que dar vida por ela. E Deus não nos chamou, nós amamos nosso marido, mas Deus não nos chamou para amar. Primeiramente, ele nos chamou para sermos submissas a ele. E para sermos sábias, né? A Bíblia fala muito da sabedoria, né? Do valor da mulher. Então, e essa necessidade de se sentir respeitado do homem, é a mulher que garante isso para o homem. Quando nós, por exemplo, temos filho, vamos lá, nós que vamos inaugurar essa autoridade masculina diante dos filhos. Porque a gente tem os filhos, está ali, você gera, você amamenta, e ali você que vai, né, transferir também esse amor e essa autoridade para o marido. E quando fica com você, por exemplo, o meu marido, ele era muito duro ao corrigir meus filhos, né? Nossos filhos, né?
E ele foi criado, né? São duas culturas diferentes, né? A mãe ficou viúva muito nova, tinha 5 filhos, ele era o mais velho, eu não. Eu era filha do segundo casamento, mimada, até leitinho na cama a minha mãe levava. Então, assim, ele era muito duro. E eu comecei a questioná-lo na frente dos filhos. Se ele era duro com eles, eu poderia, assim, e não era um jeito que era legal, tudo bem. O que eu tinha que fazer, né? Chamar à parte, só nós dois, e falar, olha, isso daqui não tá legal, né? Você não tá educando da maneira correta, mas não. Aí o que foi acontecendo? Principalmente do meu filho. Ele vinha só pedir as coisas para mim, ele só via em mim a autoridade para ele pedir as coisas, tal. E nós precisamos, e aí demorou para eu perceber, porque uma coisa é você saber isso. Eu sabia que não era para chamar atenção, né? E a outra coisa é você fazer. E a primeira vez que eu fiz, que eu deixei, me doeu muito. Mas eu falei, eu preciso. Hoje é muito mais tranquilo, né? Porque eu passei, e simbolicamente eu fiz isso. Eu não sei se vocês conhecem o Seminário Veredas Antigas. É um seminário de cura, de libertação. Gente, eu estou falando muito, depois eu vou dar um tempinho para vocês também falarem, se quiser. Desculpa, é que eu engrenei aqui. E nesse seminário que eu fiz, depois que nós fizemos um fim de semana, nós fizemos mais 6 semanas na semana, durante uma vez por semana. E no último dia era uma formatura. E nesse dia você tinha que pegar uma pessoa e você tinha que honrá-la, ou você tinha que pedir perdão, fazer alguma coisa. E eu estava pensando, porque Deus falou muito comigo sobre essa questão de submissão e do papel do homem, na autoridade do homem, né? E aí eu mandei fazer uma estola, comprei um anel, e naquele dia eu falei, olha, é um ato simbólico, mas eu coloco você como sacerdote do meu lar, do nosso lar. E você que vai. E aí foi uma coisa tão linda, gente, foi tão emocionante, porque a partir daquele momento, meu filho estava, minha filha, e teve um momento dos meus filhos com a gente e deles, e meu filho falou sobre isso, e foi tão lindo, foi algo tão curador, que, assim, nós não estamos assim, plenamente 100%, nós erramos muito ainda, mas assim, parece que foi um divisor de água no meu casamento, quando eu entendi que a autoridade não é minha. Próprio, igual a Fabi colocou, né, dessa questão do próprio ser colérica, né, desse temperamento que é mais forte, de comandar, a gente quer muitas vezes passar por cima, né? E na época que que ele estava desempregado, e as pessoas vão falando, para que você tem que falar com o marido? É você que está trabalhando, para quê? E muitas vezes nós ouvimos vozes, né, de fora, interferindo dentro daquilo que é o plano do Senhor. E o diabo, ele usa, irmãs, esse tipo de armadilha para dentro do nosso lar, né? Com coisinhas mínimas. Eu vou comprar só um negócio, só uma coisa simples. Para que comentar? Para que falar? Né? Eu vou sair com as minhas amigas. Eu só avisar, não vou nem, né, falar com ele que eu estou indo. Às vezes a gente percebe que são coisas muito básicas e a gente acaba saindo da proteção. Lá no Mulher Única, a gente faz uma dinâmica. A gente abre um guarda-chuva e se coloca, aí fica o esposo, como se fosse o esposo, e a mulher, que lá o homem não participa, né? Claro.
E a gente coloca isso e fala sobre o ser guardada, o ser protegida, que é isso que o Senhor faz para a gente. Quando nós estamos debaixo desse guarda-chuva, Deus está acima, protegendo o homem, e o homem protege a mulher. Olha que coisa linda. Nós estamos em uma missão juntos ali. É juntos, não é separado. E muitas vezes a gente não entende esse princípio. Por quê? Deus colocou essa proteção sobre o homem, ele sobre nós, e muitas vezes a gente leva pedrada, pega chuva, carrega coisas que não são nossas, porque nós saímos debaixo desse guarda-chuva. Nós saímos da proteção. E aí já aconteceu muito comigo, Deus está numa sobrecarga tão grande. Teve uma época que eu comecei a querer entrar em depressão, porque eu estava carregando coisas que não eram minhas, era do meu marido. E ele estava lá, na boa, né? Então, quando eu tento tomar atitudes que não me cabem, eu coloco em mim, né, uma sobrecarga que não veio de Deus. Pense nisso, porque quando nós passamos por muita dificuldade, irmãs, né? Adversidades, isso faz parte da vida, né? Mas tem coisas que a gente traz para nós. Nós mesmos buscamos lá a luta, sabe? Quando a gente traz a luta. Essa dinâmica é muito legal, né, irmã? Porque ela dá para fazer, da gente parar para pensar no que a gente está guiada, protegida, guardada. E a gente não se cansa quando nós estamos ali debaixo, porque quem segura é o marido. É ele que vai segurar o guarda-chuva. É ele que vai estar ali debaixo, segurando, aguentando, porque isso vocês vão caminhar junto. Mas a Bíblia fala, nós somos a parte mais frágil. O marido sempre, geralmente, é mais alto, ele segura mais, o guarda-chuva mais alto para a gente. E quando nós estamos nessa proteção, nós estamos guardadas. Olha que coisa linda, maravilhosa, né? Mas nós também devemos pensar, eu estou falando aqui de submissão, da gente ser submissa ao marido, mas tem algumas situações que nós, vamos dizer assim, momentos que a gente não deve se submeter. Por exemplo, em caso de abuso, né, abuso sexual, abuso físico, e isso é uma coisa que a gente não deve se submeter. Tudo aquilo que contraria a palavra do Senhor não deve ser, você não deve se submeter. Próprio Jesus, né? Jesus, ele se submeteu a César, ele pagou o imposto quando tinha, mas quando ele chegou na casa do Senhor, e ele viu aquela bagunça ali, né? Ele foi lá e destruiu tudo, ele não se submeteu naquele momento. Então, a gente tem que pensar, o que está acontecendo dentro do meu lar que faz com que eu não possa ser submissa? Só que a gente tem que ter uma coisa muito importante, que é o discernimento. Porque muitas vezes a gente pode justificar uma rebelião para você não ser submissa, né? Ah, o meu marido não é cristão, né? Ele não ora comigo, ele não vai à igreja comigo, ele bebe. Olha o que 1 Pedro 3:1 fala. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se às autoridades de seu marido, assim mesmo que ele se recuse a obedecer a palavra. Ele será conquistado por sua conduta sem palavra alguma. Então, mesmo que o seu esposo, eu não sei, não conheço vocês, mas mesmo que o seu esposo não seja cristão, isso não vai dar o direito a nós de não nos submetermos a ele.
através da nossa sabedoria, da nossa humildade, da submissão, nós podemos levá-los a Cristo. Olha que coisa linda, né? Então, não adianta a gente querer ter um marido perfeito, um líder perfeito, né? Um líder na igreja, um pastor, um chefe. Nós nunca teremos, né? Nós não teremos. Isso é 1 Pedro 3:1. Se a gente tiver uma perfeita confiança no Senhor, Deus nos fortalece e nós vamos permanecer firme ali com Ele, né? O próprio Jesus, ele nos deu exemplo de submissão ao Pai, né? Lá no Gólgota, lá no Getsemane, né? Ele, sabendo que ia passar por todo aquele sofrimento, ele fala, né? Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não, né? Senão, que eu possa cumprir a tua palavra. Estou parafraseando, né? Mas é isso. E ele se submeteu ao Pai, né? Então, a gente, por mais que seja uma palavrinha de 9 letras, difícil, porque muitas vezes fala, ai, André, meu marido faz isso, mas não tem como. Fala, a gente tem que muitas vezes voltar um passo atrás, né? Olhar de fora, porque tirando essa questão que eu falei, né, que contraria a nossa fé, é um mandamento do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado para que nós não estejamos em rebeldia com o Senhor, em desobediência. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho do que não é a submissão, porque eu falei muitas coisas sobre a submissão, né? Deixa eu beber um pouquinho. A submissão, que muitas pessoas vão deturpar a palavra submissão, mas ela não é você concordar com tudo. Que muitas vezes a gente acha que o meu marido está fazendo coisa errada, né? E aí eu vou concordar com aquilo, porque eu sou submissa. Não é isso, né? Quando a gente vê algo errado, a gente vê que o marido está fazendo, nós temos esse dever de estar aconselhando ele, nós somos auxiliadoras dele. Não significa que a gente que não possa pensar sozinha, pensar, né? Deus, ele nos deu autonomia, livre-arbítrio, né? A gente pode pensar. E a gente pode pensar também sozinho e no coletivo, e num conjunto com ele, né? Submissão não significa que você não pode influenciar seu marido, né? Porque você tem que influenciá-lo. Você não vai mandar nele, né? Mas você pode influenciá-lo com coisas boas, né? Falar, não, amor, eu acho melhor deixar isso para o mês que vem, nós estamos apertados, o que você acha? Né? Que ele quer comprar não sei o que lá do carro, né? Não, vamos deixar para o mês que vem, porque... E você vai influenciando de formas positivas, com a sabedoria que Deus vai te dando. Então, nunca deixe, toda a minha oração que eu faço, eu peço ao Senhor sabedoria. E sabedoria em tudo que a gente vai fazer. Porque é na sabedoria que a gente demonstra o temor ao Senhor. E ali na sabedoria, Deus vai te dando discernimento, né, para você caminhar. Submissão também não é colocar a vontade do marido acima da vontade de Deus. Não é, né? Eu acho que fica bem claro quando vai contrariar a nossa fé, quando vai contrariar a vontade do Senhor. Nós dá um passo para trás, pede para Deus sabedoria, para você conversar com Ele, né? Vamos pegar um exemplo aí que nós estamos com uma sexóloga aqui, essa questão que ela fala bastante, né, sobre o sexo anal. Aí tem muitos maridos, muitas vezes, que não são cristãos, que quer realizar isso. Então, isso contraria a vontade do Senhor, né? E eu não creio num Deus que faz coisas pela metade. Porque tem uma amiga que falava, né, que o marido falava, se você não fizer, vai ter quem faça. Eu falava assim para ele.
E ela, né, ela acabou se submetendo a ele, né? Depois ela ficou mal, não passou bem. Então a gente tem que ter esse discernimento de saber, né? Submissão também não significa que toda força espiritual da mulher tem que vir do marido, porque ele é o sacerdote, né? Ele que vai orientar ali, vamos fazer o nosso culto doméstico, vamos nos reunir, mas não significa que você não tem que buscar o Senhor sozinha. É bom orar com ele, é bom orar com a família, mas você pode se fortalecer espiritualmente sozinha também. Só você e Deus. Buscar ao Senhor, se fortalecer, porque nós não podemos usar o marido como muleta para a gente. Ah, se ele não vai à igreja, eu também não vou, né? A salvação, ela é individual. Você é a coluna, como falam, né? Ele é o cabeça, ele é o sacerdote, mas se você ver, teve um período que meu marido estava ali, sabe, meio... Aconteceu algumas coisas em outra igreja, estava meio desanimado, é a palavra, né? E eu continuei, e a irmã queria, a gente estava numa outra igreja, porque tínhamos sofrido algumas questões na outra igreja, e ela queria me colocar para ministrar mulheres, eu já tinha feito o curso, vamos, e eu não tinha me membrado, porque ele falava que não ia ficar ali, não ia ficar ali, e aí, daqui a pouco eu respondo essa daqui, tá? E aí, o que que acontece? Eu comecei a orar, me posicionei espiritualmente, né? Falei, Senhor, o Senhor tem um ministério para ele, você tem um chamado para ele, e o Senhor nos colocou aqui. E eu comecei a orar, e assim foi acontecendo as coisas, que ele, de repente, ele não estava afastado, mas não estava querendo assumir o papel dele, né? E, e aí depois ele fala, bem que você falava, graças a Deus que você tomou posicionamento. Então, isso também é ser submissa, né? Quando, por exemplo, vou responder a irmã, quando o homem não tem esse posicionamento espiritual, a mulher tem que ter. É a mulher que tem que ter. Então, aqui igual 1 Pedro 3 fala, né? O homem ele vai ser conquistado pela conduta da mulher, e muitas vezes sem palavra alguma. E aí, através da sua vida, Deus vai fazer uma obra na vida dele. Agora, nós não podemos ficar dependendo do homem ter um posicionamento. É muito mais difícil quando você está sozinha? Com certeza. Com certeza, quando você não tem um parceiro de oração. Porque a oração, ela produz intimidade, né? E essa intimidade é intimidade com Deus, intimidade inclusive sexual, porque ela ajuda, né? A Fabi sabe disso, que ela melhor que eu. Mas quando você não tem esse homem que tem esse posicionamento espiritual, você que vai ter pelos dois. E em nome de Jesus, profetizando palavras sobre a vida dele, de bênçãos, sobre a sua família, o Senhor reverte essa situação. Porque a palavra do Senhor, ela fala, né? E se ela fala, nós temos que tomar posse dessa verdade para as nossas vidas, né? E eu comecei a declarar sobre o meu marido nessa época. Ele não estava afastado, mas ardia em mim trabalhar para o Senhor, o ministério, e eu não queria fazer sozinha. E aí eu falei, quer saber? Eu resolvi, eu vou me membrar, não vou paralisar o meu ministério. E aí, eu conversando com uma das pastoras, ela falou, André, vamos orar juntas. Vamos ver o que Deus faz. E Deus fez. E foi assim, de uma hora para outra. Pode demorar muito tempo? Pode. Pode demorar, às vezes, uma vida, dependendo. Nós não sabemos, né? Porque Deus trabalha no coração quebrantado, né? Deus, ele faz a obra. E nós não podemos fazer nada sobre isso. Porque quem convence é o Espírito Santo. Então, nós temos lá na igreja, assim, muitas mulheres de oração. Então, a gente coloca mulheres para orar pelos filhos, orar pelos maridos. Encontre uma parceira de oração, irmã. Uma mulher que possa caminhar com você, ser intercessora
pelo seu lar, pela sua casa. Nós estávamos orando por uma irmã lá, uma mulher de Deus, intercessora, e o marido fumava, não era da igreja, e a gente já ia orando e orando, e Deus tirou o vício dele, irmã, de anos, graças a Deus. Tem muito tempo que ele não fuma, e nem ir para a igreja ele ia, agora ele está indo. E eu creio que o Senhor vai trazer a salvação para a vida dele. Então, são coisas que a gente vai vendo o trabalhar de Deus, né? Aí ele falava e brigava com ela quando ela vinha para a igreja, aí ela não falava nada, fazia as coisas, e Deus foi trabalhando, né? Nessa questão da vida dela. E, por último, não a submissão não significa viver ou agir com medo. Amém, irmã. Porque muitas vezes a gente acha que é o marido que detém o poder, que você não pode optar por nada, você não pode falar nada, e é horrível a gente viver com medo. Deus nos chamou para a liberdade, Deus nos chamou para viver um tempo de bênção nas nossas vidas. Por mais que a gente esteja na luta, nós temos a alegria e a paz do Senhor, né? E se você hoje não tem um marido que está nos caminhos do Senhor, se você tem filhos que estão afastados, eu declaro que você vai falar ainda essa palavra: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque o Senhor, nós temos que orar pela nossa descendência, todos os dias. Eu, desde que meus filhos eram pequenos, já oro pelo marido da minha filha, pela esposa do meu filho, e a gente tem que orar e declarar. E eu declaro: Senhor, o meu filho pertence ao Senhor, a minha filha pertence ao Senhor. Porque o mundo são adolescentes, né? E o mundo, ele atrai, né? Com muitas coisas. Então, muitas vezes não quer ir para a igreja, mas eu estou ali, ó, em oração, insistindo, ungindo, né? Porque esse é o nosso papel. É o papel de auxiliadora, é estar junto ali com o marido. E talvez hoje, minha irmã, você que está aqui, né? Ainda tem dificuldade em ser submissa. Você ainda tem dificuldade. Eu lembro que eu fui um dia eu fui num seminário, não, um encontro de casais. Era um final de semana maravilhoso, tudo feliz, e a gente tinha uma palestra antes do almoço sobre submissão. E aí, os palestrantes perguntaram para cada esposo: sua esposa é submissa? Quando chegou na vez do meu marido, eu achei que ele ia falar que eu era submissa. Ele falou: ainda não. Nossa, eu fiquei tão nervosa, eu fechei a cara, né? E eu não tinha nem minha filha ainda. E aí, a gente, antes de ir para o almoço, tinha um arco muito bonito para cada casal parar ali e tirar foto. Eu tenho essa foto, irmãs, até hoje. Eu com a cara emburrada, né? E serve para mim, sabe? Hoje eu olho, eu vejo eu com aquela cara emburrada, porque ele falou que eu não era, porque eu não era, né? Então, mas eu achava que eu era. Então, se você tem eu declaro sobre sua vida hoje, que a partir de hoje, você busque isso no Senhor. Você tem dificuldade em buscar a submissão, de ser submissa ao seu marido, não aquela submissão que o mundo prega, mas a submissão do Senhor, de fazer a vontade dele em humildade e fé. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos fazer essa oração. E você fale aí, aonde você está, na sua casa, onde você estiver. Fala para o Senhor: Senhor, eu ainda não sou submissa como eu deveria estar. Peça perdão ao Senhor por esse pecado da desobediência. E peça ao Senhor capacidade, sabedoria, para você ser essa mulher segundo o plano de Deus. Senhor, eu coloco a vida de cada mulher aqui, Senhor, nas tuas mãos. São mulheres que estão aqui,
Eu não as conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o coração de cada uma. O Senhor sabe, Pai, o que acontece dentro do lar de cada uma. Senhor, eu peço que o Senhor visita a casa delas, visita, Pai, o marido, os filhos. Senhor, que se tiver nessa noite alguma mulher, Senhor, que está tendo dificuldade em se submeter ao marido, e ser aquela mulher que seja auxiliadora, ajudadora, Senhor, em nome de Jesus eu declaro que o Senhor vai dar capacidade, sabedoria, discernimento e conhecimento da tua palavra, para que ela possa exercer, Senhor, essa submissão, porque isso é plano do Senhor para a vida delas. Que o Senhor possa, Senhor, quebrar todo orgulho, tudo aquilo que impede, Senhor, que elas possam andar em santidade, que os maridos possam ver, Senhor, a diferença nelas, e que aquele ainda que não serve o Senhor, ou que serve, mas ainda não se posicionou diante do Senhor, no papel que o Senhor tem para ele, Senhor, possa ver a diferença na vida delas, e através da vida delas, eles possam também, Senhor, querer mudar e buscar exercer o papel deles na vida da família, do casamento, e que o Senhor possa, Senhor, abençoar grandemente as mulheres aqui, Senhor, que elas possam viver plenamente aquilo que o Senhor tem para a vida delas, que elas possam ser submissas, sujeitas aos maridos, às autoridades, e que nós possamos, Pai, viver de acordo com o plano que o Senhor tem. Porque o plano inicial, ali no Antigo Testamento, a submissão, quem não era submissa, trazia-se maldição. Mas no Novo Testamento, com a sua vinda, Senhor, é um posicionamento de fé e obediência. E que nós possamos estar, Senhor, pautados no teu altar, naquilo qual o propósito do Senhor para as nossas vidas. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Eu falei o tempo todo, né? Não deixei vocês falarem. Tá tudo certo? Andréia, queria também só compartilhar aqui um testemunho, né, de uma querida, falando sobre isso, né, da gente não desistir, a gente está sempre na nossa posição certa, né, daquilo que Deus colocou para nós. E essa amada, ela casada, acho que há mais de 20 anos, e o marido dela era aquela pessoa improvável. Sabe aquela pessoa que fala assim, não, isso é improvável que vai se render a Jesus, né? E bebia, gostava de bagunça, tal, mas sempre foi um bom pai. E aí eu soube nessa semana que ele aceitou Jesus, está indo na igreja com ela, então, assim, foram muitos anos de oração, assim, não foi, né, sei lá, uns 15, mais, desde que ela se converteu, talvez mais de 15 anos orando pelo marido dela. Então, o que eu quero deixar para vocês que estão aqui ouvindo e para aquelas que vão ouvir, é estar na posição correta, não desistir, porque o Senhor, ele já ouviu a oração, ele já ouviu a tua oração, está esperando o momento exato e oportuno, e tem hora que é muito importante a gente falar, como a palavra fala, que não é pelo muito falar, que a gente tem que silenciar, porque é uma oração que às vezes eu faço aqui na minha casa, quando eu sei que o meu marido, ele não vai me aceitar o que eu vou falar, não vai me ouvir, eu oro ao Senhor, eu falo, Senhor, prepare outras situações e outras pessoas para que fale com ele, que às vezes ele não vai ouvir aquilo que você vai falar, mas o Senhor vai usar outras vidas que vai tocar no coração e vai fazer a diferença na tua casa. Então, a palavra que eu tenho para completar, né, diante dessa aula maravilhosa da Andréia, não desista. E não perca a tua posição, porque se diante desse processo você sai da sua posição de submissa, de obediente, como a Andréia, a gente perde a bênção. A gente perde a bênção e a gente vai voltando para a fila, né? Como eu falei em outra aula, né? A gente vai andando em círculos e vai saindo da fila.
Então, o Senhor tem bênção preparado para você, para sua casa, para tua família. Então, que você seja obediente, que você seja submissa, que você seja perseverante, André, desse grupo. E a gente vai ouvir muitos mais aí que o senhor vai fazer aqui no nosso meio, e eu estava aqui, enquanto o André falava, eu estava aqui pensando, até num propósito mesmo de oração, depois que eu voltar de viagem, a gente vai fazer um propósito de oração, exclusivamente para esses casos dos maridos que não servem ao Senhor. Exclusivamente, a gente vai fazer um propósito de oração e de jejum por essas famílias. Se eu esquecer, você tá, a gente vai fazer esse propósito, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta para a Andréia? Pode perguntar, se quiser abrir o microfone. Tá tudo quietinha. Elas estão aqui. Ruth, a Ruth gosta de falar. Fala, Ruth, pergunta aí. A diaconisa Ruth. Não, a Jaqueline quer falar alguma coisa? A Cate, que bom que você está aqui, minha linda. Quer falar alguma coisa? Eu queria acrescentar o que a Andrea falou referente à mulher única. Eu fiz mulher única, eu ministrei mulher única, fiz veredas 1 e 2, e o meu esposo também fez veredas, e assim, é algo transformador, É. né? E debaixo da graça de Deus, né, assim, o Senhor foi ensinando ele, né, a ser também o sacerdote da casa, referente aos filhos, referente à esposa, igual eu perguntei assim, referente isso ainda não é, não está ainda, né, dentro, assim, mas eu creio que Deus vai fazer, né, mas igual assim, o cuidado com a filha, né, igual hoje ela falou assim, né, ai mãe, eu tenho que agradecer mais a Deus, né, pela sua vida e a do meu pai, né, porque a amiguinha dela, a mãe falou assim falou para ela que ela era um estorvo na vida dela, né, e a Miriam ficou muito triste, né, aí a Miriam falou assim, mãe, eu tenho que agradecer mais, então assim, debaixo da graça de Deus, assim, eu também fui conduzindo o Ailton a ter esse cuidado com ela, né, de amor, de mostrar para ela o quanto ela é valiosa, o quanto ela é amada por nós, né. Hoje ela está só com 13 anos, né, mas ela já consegue enxergar isso. Que bom, hein? Fazer esses cursos é muito bom, né, Kátia? É Catiane, né? Isso. Eu oriento, né, dou sugestões para vocês fazerem em alguma igreja, se não tiver na sua próxima, sua casa. Tem uma mulher única. Meu marido, ele mudou bastante quando ele fez o Homem ao Máximo. Hoje ele não queria fazer, eu fiz a inscrição dele, paguei o livro, falei, não, já está feito, já está pago, você vai. E ele hoje é ministro também do Homem ao Máximo, nós fizemos lá com o Conde na Bahia, a gente foi para lá. E aí depois ele foi fazendo outros homens fortes, homens de verdade, e vai fazendo curso. A gente fez curso de aliança também. Então tudo isso serve para um instrumento, né, é uma ajuda para vocês e no casamento de vocês, para a vida de vocês, né? Investir nesses cursos da família, igual vocês estão investindo agora com a Fabi, isso é muito bom, né? E homem tem muito mais resistência, né, em fazer cursos do que a mulher. Mas tiver a oportunidade, o homem ao máximo é muito bom, também para o homem, né? E aí meu marido falou que aí aprende a ser homem de verdade. E a gente vê os relatos dos homens na formatura, e eles falam assim, olha, eu achei que eu era um homem de verdade, e hoje eu vi que eu não era tanto, né?
Então, é muito bom você investir em você, investir na sua família, né? Quem tiver oportunidade, faça, é muito bom. E só finalizando, agradeço a oportunidade, Fabi. Foi um prazer estar com vocês, meninas, viu? Deus Andréia, abençoe a vida de de- vocês. Oi. depois, se você puder passar para nós aonde vocês ministram, aí seria legal. Eu estou ali em Diadema, a Batista Geração Diadema. Agora nós mudamos ali no corredor ABD, perto da churrascaria Boiadeiro, não sei se vocês conhecem. Esse semestre, excepcionalmente, não terá nenhum curso. O pastor deu uma folguinha lá para o pessoal, né, descansar esse semestre. Eu e meu marido, nós vamos estar ministrando com o Conde, né? Mas não vai ter. Aí, mais o ano que vem terá. Eu posso até falar com a Fabi depois de passar os links, tudo, se vocês quiserem, tá bom? André, para a administração teria que estar associado à igreja, ou, por exemplo, você Não, poderia ministrar o curso, porque eu pensei, de repente, se a gente fechasse uma turma aqui com as meninas da comunidade, e aí via o valor do livro, todos os custos, né, e a gente faria uma turma para poder fazer o curso, né, e dura quanto tempo? são 12 semanas, Fabi. A gente, quando está presencial, quando eu fiz em Conde, a gente acabou fazendo uma por semana mesmo. Agora, quando é presencial, quando chega, tem 2 lições, às vezes prolonga, às vezes não. Tem uma lição que é do perdão, que geralmente nós ocupamos 2 lições, porque é uma lição muito forte. E às vezes tem turma que é mais assim, né? A do poder do sexo pega 2 lições também, às vezes, não é sempre, né? Mas geralmente são 12 semanas. Por exemplo, se tiver alguém que ministra, posso dar em qualquer, pode ser online, pode ser presencial. O presencial, eu vou ser sincera, é muito melhor, né? Mas, como a gente estava fazendo com o Conde, tem muitas igrejas que faz online também, né? Dá para fazer também, tá? E Eu aí falo pode, porque não precisa aqui estar tem associada a meninas. nenhuma igreja. Oi? É porque aqui no grupo tem meninas do Brasil inteiro. Então, tem gente Entendi. do Nordeste, tem gente de Portugal, tem gente dos Estados Olha que Unidos. legal. Então, a maioria não mora aqui no ABC. Hum, Para fazer o presencial, só algumas conseguem, né, fazer, se fosse aqui, fazer aqui com você, né? Mas eu vi que já algumas do grupo já fizeram o curso, muito legal. Seria uma alternativa, né, que a gente traria para quem quisesse, e aí a gente fecharia uma turma. Tem número, tem quantidade de pessoas tem. máxima? Se eu não me engano, são 9 pessoas no máximo. Porque você tem que fazer o cadastro na Universidade da Família e lá eles só dão o máximo 9. Muito legal. É que nem o Casados para Sempre, né? Também É. é um limite. Mas muito legal. Vamos amadurecer. Depois eu vou ver com as meninas quem tem interesse. E aí depois a gente conversa e a gente vê essa possibilidade de Tá fazer ótimo, para as meninas daqui da comunidade, né? tá Seria bem ótimo. legal. Mas assim, ótimo. Meninas, alguém mais quer fazer pergunta para a Andréia? Suga ela. Pode perguntar o que vocês quiserem aqui. Senão a gente vai dar encerramento. Passou rápido, né? Meu Deus. Já são 20 para as 10. É, Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, algum testemunho, quer falar alguma coisa, pode levantar a mão ou abrir o microfone e falar. Abri aqui, Fabi. Pai, meninas, tudo bem? A tá. Fabi fica ali, só me botando no fogo, né? Ela sabe que eu falo bastante. É que eu tô na sala que os meninos estão jogando videogame. É mais para agradecer mesmo, né? Foi muito enriquecedor, assim. Algumas coisas, bateu de encontro com algumas coisas que a gente já aprende com a Fabi, assim. Então, é muito bom quando a gente vê, né, o senhor ministrando as coisas, que mesmo sem combinar, acaba juntando ali, dando certo, né? E aí a gente vê o quanto que Deus vem trabalhando, assim, no meio da gente, em todos os sentidos, né? Nos primeiros 10 minutos da live, eu até falei pro meu marido, falei, nossa, entrei numa live aqui, no começo já tomei uns 3 tapas, né? E faz parte, né? Tem coisa que vem realmente para amadurecer, mostrar que a gente está
eu não vou dizer fazendo errado, mas a gente aprendeu de forma errada e está fazendo ali para melhorar, para agregar mesmo, né? E anotei tudo aqui, ó, quase fiquei sem caderno, Fabi, dessa vez. Que eu gosto muito de anotar e depois eu vou lá olhando, né? Porque às vezes o vídeo a gente fica corrido e não consegue acompanhar, né? Mas estou aqui pertinho de Diadema, já fiquei pensando aqui numa visita na igreja, né? Que a Fabi sabe que sempre que tem alguma coisa nas igrejas por aí, né? Eu congrego junto com a Fabi, mas sempre que tem alguma coisa em outras igrejas, eu estou visitando, né? Que eu acho muito bom, né? Ter esse conhecimento, né? Trazer alguma coisa diferente, para a gente mesmo, né? Ainda que eles não estejam buscando, né? Que a gente busque por nós dois, né? E É, é isso, assim, só agradecer mesmo verdade. por tudo, assim, foi muito enriquecedor. Rápida e precisa, né? Uma aula Amém. rápida, né? Muita coisa, assim, para trazer, eu acredito, né? Muito conteúdo, assim, né? É, Mas graças a Deus e Deus abençoe imensamente a sua vida. Pastor amém. Andréia, né? Obrigada. Amém. Amém, querido. Ô, André, eu fiquei imaginando quando seu marido falou assim, ah, ela ainda não é submissa, não, porque a Andréia, gente, ela é branquinha, assim. Imagina ela virando um pimentão, assim, vermelho. Eu vou É. matar esse cara. Ou, É hoje que ele morre. ou quando eu fui ministrar o capítulo, né, no Mulher Única, eu perguntei para ele, falei, eu posso ministrar essa palavra? Eu sou? Aí ele, agora você, então tá bom. A gente procura ser, né? Procura. Não somos perfeitos, mas Deus que vai nos moldando, né? Vai nos moldando e a gente vai aprendendo, né? Isso mesmo. Muito bom, meninas. Só tenho a louvar a Deus, né, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. O conhecimento, ele é maravilhoso. Eu sou uma pessoa que ama aprender todos os dias, aprender com as pessoas, e eu sempre aprendo, né, e quero louvar a Deus pela sua vida, André. Muito obrigada pelo conhecimento que você trouxe aqui, poderoso para nós. O quão é importante, né, falar sobre submissão. E já vai preparando outro tema aí, que em breve você volta para dar outra aula para a gente aqui, com Glória. certeza, né? E meninas, coloquem em prática, né? Tudo que a gente aprende aqui, porque é direcionamento de Deus, é o Senhor que traz para nós. Já quero convidar vocês todas que já abriu as inscrições para nossa terceira imersão de casais, Farol da Intimidade. A André esteve comigo em todos, né? O marido dela tá, só acho que o último só, né? Que você estava Não, viajando. eu vi, eu fui. O penúltimo, quer dizer, Os dois de Santo André eu fui. aí ela participou, tá aí com a gente e é um momento Quero ver se especial eu para vou você. nesse agora também. Então, bora. Esse próximo vai ser em Campinas. Ai, Fabi, é longe, é nada. Vai, já É passa lá a bom noite com para a seu gente marido. ficar uma noite lá com o marido, no hotel. Olha que legal, ó. Bora, Catiane, que é mais perto para você, eu acho, né? Mas vamos, que vai ser um momento muito especial. A gente tem 3 lotes, então o primeiro lote está 370 e depois a gente vai aumentando o lote. É um momento muito especial, lá vocês vão ter todo o material didático que a gente usa, é, tudo. Tem muita coisa legal, o senhor está preparando coisas novas para essa imersão. Lá a gente já, nessa, eu vou falar sobre 4 temperamentos, porque na última a gente não falou, né? Eu vou falar mais aprofundado para o casal. E a gente está aprendendo aqui como mulher, mas às vezes o marido ele não está ouvindo, né? Então ele precisa também ser ministrado, precisa também ser trabalhado dentro do casamento. Então essa é uma oportunidade muito maravilhosa, leve, a gente não coloca pressão nem nada, é super leve, descontraído, para a gente poder aprender e ter um direcionamento para o nosso casamento. Então, o link de inscrição está lá no meu link da bio do meu Instagram, depois eu vou jogar lá no grupo também, que eu ainda não compartilhei lá, amigas, as irmãs, a tia, a mãe, né? Tem a Kathleen não está aqui hoje, mas a Kathleen vai e já falou para a mãe dela: mãe, a senhora vai também, já vai levar a mãe junto. Então, traz a mãe junto, que vai ser um momento muito especial. Quero pedir para que vocês possam estar orando pela minha vida. A semana que vem eu vou fazer uma viagem internacional. E eu tenho 2 agendas para ministrar lá, para a glória de Deus, então eu Que vou estar bênção. ministrando. Então, orem por mim, orem pela minha casa, orem pela minha família. Nós passamos um momento muito difícil essa semana, que meu esposo ficou internado, vocês acompanharam, a gente foi assim, ele estava saindo sangue pela urina, a gente não sabia o que era, aquele desespero todo, né? Mas graças a Deus está em tratamento, o Senhor está cuidando de nós.
para honra e glória do Senhor. E eu quero agradecer vocês que me apoiam, que estão comigo, que eu falo, vamos, vocês bora, estão junto, que esse ministério, né, da comunidade Farol da Intimidade, ele só existe porque vocês confiam. E porque o Senhor, ele direciona e une propósitos. E eu já falei para vocês, no outro encontro, eu vou falar de novo, se tiver mais alguém aqui que ministra, que tem algum tema, que ministra, pode trazer para mim, manda para mim, você vai estar aqui nos ensinando, porque aqui é para a gente uma aprender com as outras, tá? E aí, no primeiro, daqui 15 dias a gente não vai ter aula, talvez daqui 20 dias, e eu vou trazer os 4 temperamentos para vocês, tá bom? Para a gente falar mais um pouquinho sobre temperamento, para quem nunca teve aula aqui, que é nova no grupo, a gente vai falar sobre os 4 temperamentos. Tá bom, minhas amadas? Muito obrigada, Andréia, meu amor, muito obrigada pela sua vida, viu? Foi um prazer. O Senhor continue te usando tremendamente. Amém. Você foi hoje pontual, trouxe muito conhecimento para nós. E boa noite para vocês, que Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês, os sonhos, os projetos, tudo aquilo que o Senhor já declarou na sua vida. Eu creio que Ele vai cumprir, porque o Senhor é fiel, nosso Deus é fiel. Eu gravei aqui a aula, depois eu vou liberar o link lá para quem quiser assistir de novo, quiser compartilhar com alguém, tá bom? Um beijo para vocês, minhas lindas. Fica na paz do Senhor. Prazer, gente. Boa noite. Tchau.